Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do IMETcast. Estamos recebendo uma pessoa muito especial, certo? A Gabriela Antonella, que pra gente estar aqui conversando um pouquinho sobre o Enem e principalmente as pressões que envolvem isso. Eu poderia muito bem apresentar ela, que está aqui na minha frente, mas eu vou pedir que ela se apresente para que vocês possam conhecer ela um pouco melhor. Uma pessoa assim incrível, muito inteligente, dedicada. Então, não tenho dúvida que essa conversa vai ser muito virtuosa. Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Jardiel, pela oportunidade. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui conversando ainda mais com o senhor. Uma pessoa tão importante que está sendo nesse processo do curso. Muito obrigada. Ok. Gabriela, eu já vou direto ao ponto, viu? Direto ao ponto. Primeiro, por que escolher falar sobre o Enem? Porque a gente já sabe que dá logo uma inquietação, né, no coração. Com certeza. Eu escolhi esse tema tanto pela questão do tempo do quadro que eu me encontro. Nós, estudantes, estamos nos preparando para o período das inscrições. Já está bem perto, consideravelmente. Escolhi esse tema também porque durante os meus 3 anos do Enem, do ensino médio, eu ouvi falar muito a respeito do Enem como uma coisa falada com muita exigência, com muita pressão, assim, vamos se dizer, é bem necessária, mas também muitas vezes esquecem a respeito da saúde mental do aluno, que muitas vezes não está preparado para ouvir aquilo. Eu cheguei na escola estadual, no meu primeiro ano do ensino médio, eu já ouvi falar muito, de uma forma muito exigente, muito urgente do Enem. Eu já travei, eu já tive um medo sem nem mesmo ter tido experiência nenhuma. Então, eu resolvi falar sobre esse tema por ser falado de uma forma, às vezes, tão precisa, mas tão, às vezes, negligente em relação à saúde mental do aluno. Entendo. Você acha que essa pressão que o pessoal coloca ajuda ou atrapalha o aluno? Depende muito do psicológico de cada um. Muitas vezes, aquela pessoa que está preparada para receber aquela pressão funciona como um gás, né? Como um impulso, e muitas vezes funciona negativamente. Para mim, funcionou das duas formas. Do segundo ano, quando eu estava mais preparada, funcionou como um gás. Do primeiro ano, me baixou muito. Foi muito negativo para mim. Com a experiência que você tem, né, na questão do Enem, etc., qual conselho você daria para eu, acabei de entrar no primeiro ano, estou aqui nos primeiros meses, e eu vou fazer a questão do Enem, né? Em algum momento eu vou fazer. Então já estão querendo comer meu juízo, dizendo, olha, o Enem, escolha a sua profissão. Eu nem sei qual ainda. Não, mas tem que escolher, senão você não vai ter sucesso, não. Se você não escolher a sua profissão hoje até meio-dia, você não vai ter sucesso. Qual conselho você daria para a pessoa lidar com essa cobrança? Eu acredito que você precisa estar muito bem consigo mesmo, primeiramente. Primordialmente é muito necessário. A questão de você montar uma rotina, de você ter a sua forma adequada à sua rotina. Você precisa se adequar, você precisa estudar de acordo com o que você pode, com os seus limites. Nisso você precisa estar bem com você mesmo, senão você não vai saber receber essa pressão que vai existir de uma forma ou outra. Vai existir tanto da sociedade, às vezes, infelizmente, vem da própria casa, vem da escola e pior ainda, quando vem de você mesmo. Então, assim, esteja bem consigo mesmo, esteja trabalhando muito bem a sua saúde mental, descanse bem, se alimente bem, pratique exercício físico da sua forma, o que você preferir, porque o que a mente não fala, o corpo reage. E é bem necessário essa questão de você estar bem consigo mesmo. Gabriela, você falando agora, veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Você falou em família, etc. Às vezes o jovem em si, ele tem vontade de seguir uma determinada profissão, mas a família exige que ele faça outra. Olha, professor, eu queria ser professor, mas minha família quer que eu seja médico. Ou eu queria ser médico e minha família quer que eu seja administrador. Como é que lida com isso? Ai, que difícil. Eu não sei como eu reagiria a esse quadro. Felizmente, eu sempre tive muito apoio nas minhas escolhas da minha família. Eu agradeço muito por isso. Mas já ouvi de pessoas também que não tiveram esse devido apoio e eu me encontrei muito sensibilizada. É muito difícil porque você não sabe como reagir, porque a família é algo que esteve com você ali a vida inteira. E a decisão da sua profissão é sua a partir daquele momento. Então, você se encontra entre a cruz e a espada, vamos se dizer assim. É bem difícil, mas o necessário, o importante é que você escolha o que vai te fazer bem.
Porque a sua família não vai trabalhar por você, a sua família não vai estudar por você, a sua família não vai fazer a prova por você. Infelizmente, é você e você ali, você e a sociedade, você e tudo aquilo que durante o ano inteiro você juntou naquela prova. E escolha o que você precisa, o que você quer, sabe? Entendo. Nesse caso, você diz assim, entre o que eu quero e o que a minha família quer que eu faça, eu me inclino para o que eu quero. Até porque depois de 5 anos sou eu que vou ter a profissão, né? Com certeza. Tem uma profissão que eu não quero depois de 5 anos. Imagina. O que é que leva um jovem a escolher uma profissão? Assim, você tem interesse por... Eu tenho interesse por direito. Por direito. O que é que levou você, por exemplo, a se inclinar, seja agora, seja em momento futuro, por direito? Eu sempre gostei muito de discutir. Eu gostava de ouvir o ponto e eu gostava de rebater. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito isso. E a área da justiça, em filme, em livro, em vida, em caso real, sempre me interessou muito. Eu sempre falo, eu posso pender para a área de humanas, eu posso pender para a área de artes, mas sempre meu coração será da justiça. Meu coração, minha mente, as minhas palavras são da justiça. Então, assim, o que eu acredito que leva muito um jovem a escolher a sua profissão é o que tem por dentro. Profissão é um dom. Se você não tem dom para matemática, você não vai se encaixar ali. Se você tem dom para linguagens, você vai se encaixar ali e o teu caminho vai fluir perfeitamente. Você sabe que você é dali. Então, eu acho que essa escolha de profissão, o que te leva a escolher a sua profissão, muitas vezes você erra. É normal, comum. Mas eu acho que é muito o seu dom, o que te cai bem, o que você sabe que é para você. Bacana. Eu digo isso porque essa pergunta que eu fiz a você, eu enfrento ela várias vezes, viu? Por exemplo, eu estava conversando ontem com uma menina, que ela vai começar a faculdade agora, e eu disse, não, mas qual é que você quer? Ela mandou 5. Eu disse, eita, eu tenho muitas também. Se for me perguntar, eu tenho muitas. 5, eu disse, tá danado. Na sua opinião, você teria mais, me diga 3 opções de curso. Teatro. Teatro, eita, poxa. Eu fiz teatro já, viu? Foi? Que incrível, eu acho incrível. Eu fiz teatro um bom tempo. Eu era bem tímido, aí minha mãe me colocou no teatro para eu poder desenvolver a questão da linguagem. É muito expressivo, é muito bom. Eu gosto muito dessa questão. Teatro, linguagens, eu também acho muito incrível. E eu também curto muito moda. Moda, bacana. Bacana. Tudo nas humanidades. Exato, né? muito expressivo. Ciências jurídicas e humanidades. E a menina mandou para mim 5 opções. Eu digo, mas qual a sua opção, Maquete? Pessoal, é o seguinte. Agora, pelo menos a opção dela foi interessante porque ela colocou 3 em uma, a gente chama de eixo tecnológico. Ela disse, por exemplo, na área da saúde, ela queria farmácia, biomedicina ou estética e cosmética, certo? Na área da saúde. E aí, na área de negócio, ela ficou em dúvida entre administração ou contabilidade. Eu disse, olha, você não, antes de você tomar a decisão desses 5, você tem que escolher qual área. Você quer o quê? Negócios, business, ou você quer saúde? Professor, eu quero saúde. Ah, ok. Se você quer saúde, já elimina. Não são 5 opções, só são 3. Já são 3. Se você tivesse escolhido por negócio, não são 5, só são 2. Porque você escolher dentro daquele eixo ali. Eu acredito que ela vai se inclinar por estética e cosmética. É o que eu imagino para onde ela vai, certo? Ela fez algumas perguntas sobre a sua profissão, tal e etc. E eu vejo que tem muito essa dúvida. Muito essa dúvida. Eu faço isso ou faço aquilo? Inclusive, a gente tem uma conversa pendente, né? Com eu certeza, e você, claro. sobre essa questão. Vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar isso em algum momento. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu faço isso ou faço aquilo? Qual é a recomendação que eu geralmente dou às pessoas quando estão nesse dilema? Não observe sua profissão hoje. Observe ela quando você se formar. É fácil fazer isso? Não. Isso é teoria da prospecção do futuro, né? Do futuro. Mas eu vou iniciar o curso de Direito hoje. Hoje é dia 25 de 5 de 2024. 2024, 25, 26, 27, 28, 29. São 5 anos, né? Em 2029, como é que vai estar essa carreira jurídica? Boa, ruim, etc. Não sei. Tem que refletir. Daqui a 5 anos é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. É 5 anos o curso, né? Isso. Vixe, Maria. Para quem quiser uma especialização é mais tempo ainda. Dá mais tempo ainda. Bacana. Né? Por que é importante fazer o Enem? Que eu vejo que os jovens ficam meio pressionados a isso. Por que é importante fazer o Enem? Eu posso escolher não fazer, não quero fazer Enem mais não. Acabou-se. E aí? A palavra que o senhor utilizou é bem o que eu gostaria de utilizar, é pressão. A pressão da sociedade, a sua própria pressão, a pressão da escola, a pressão da família. Por quê? Hoje em dia, o estudo se tornou primordial na vida de alguém. Se você não tem estudo, você é invisível para a sociedade. É muito duro, é doloroso, mas infelizmente é assim que o mundo encara.
eu vou falar da faixa etária de 15 para 18 anos. Se você não tem a visão do Enem, você tem visão do quê? Para a sociedade é isso, sabe? Se você não tem interesse em fazer o Enem, você vai fazer o quê? Porque o Enem é a porta para universidade, para faculdade particular. O Enem é a porta para o estudante. Não só para o estudante, para o trabalhador que quer tornar-se estudante, para várias áreas. Então, assim, o Enem acabou tornando-se essencial. E eu não sei se é felizmente ou infelizmente para pessoas que sofrem dessa questão de não poder, muitas vezes, estudar devidamente, não ter tempo. É muito complicada essa questão de tempo, porque é gigante, é uma prova gigante. Então... São quantas questões o Enem? São, ao todo, 180. 90 no primeiro dia e 90 no segundo. E a redação no primeiro dia. Eu já fiz o Enem. Você sabe quantas questões fez quando eu fiz o Enem? Era 65 questões e a redação no dia só. Era um dia só de prova, 65 questões. Se não era 65, era 60, porque faz um tempinho, viu, que eu fiz o Enem. Mas eu vou chutar alto, 65 questões e a redação em um dia só. Ah, quem dera. Hoje em dia é 90, mas 90 ainda tem uma redaçãozinha que é para deixar a coisa ainda mais divertida. Mas eu acompanho você no seu pensamento que se você não estiver estudando para o Enem dos 15 aos 18, dos 15 aos 20, ou dos 15 até passar, que a gente faz até passar, é assim que funciona, porque Enem é concurso, né? É um concurso. Você estuda concurso até passar, né? Agora, Gabriela, o que é que você diria? O jovem que está no ensino médio está bacana. Ele está lá, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele vai ter que estudar para o Enem. E a pessoa que simplesmente, ela hoje, depois de escutar aqui o seu podcast, ela diz, sabe uma coisa, eu vou começar o Enem, mas eu tenho pouco tempo para estudar. E agora? O essencial, primeiro, é que você monte uma rotina de acordo com a tua rotina. Montar uma rotina de estudo de acordo com a sua rotina. E, acima de tudo, vá no seu limite, no seu tempo. Não adianta você começar a estudar 5 horas por dia se você ainda não aguenta essa carga. E tá tudo bem se você não aguenta. Você não é incapaz. Isso não significa que você é menor do que outros que conseguem. Significa que o teu psicológico não está preparado para estudar essa carga horária de estudos e tá tudo bem. Eu já tive dias que eu não conseguia estudar 1h30, 2 horas, porque eu não conseguia, a minha ansiedade, meu estresse estava muito elevado e eu simplesmente não conseguia. E eu não entendia isso. Então, quando você estiver passando por essa situação, é necessário que você entenda que você tem limites e estude de acordo com os seus limites. Tenha a sua rotina saudável, vá no seu tempo, estude aquilo que você precisa. Redação é muito necessário, a questão da redação, a questão das linguagens. E é isso. Entendi. Agora, é porque é uma autocobrança também, né? Porque ao primeiro olhar parece que tem alguém me cobrando. Não é. É eu me cobrando. Por exemplo, digo isso porque eu também me cobro. Eu também sou estudante, certo? Então eu tô sentado aqui. E aí eu me sentei para assistir a televisão, certo? Me sentei para assistir televisão. E na hora começa a vir na sua cabeça. Por que você não está estudando? Era para você estar fazendo isso. Por que você não está fazendo isso? Todo mundo vai vencer e você vai perder. Seus concorrentes estão na sua frente. O que você acha desse discurso? É bem difícil lidar com isso. Ainda tem as pessoas que vêm desmotivar a pessoa, né? Exato. Ainda tem as pessoas... Tu não faz nada, tu só estuda. Só estuda. É difícil de tragar, viu? Porque, às vezes, uma pessoa que estava conversando comigo disse, não, quando alguém me critica, professor, isso me dá mais combustível. Eu disse, eu acredito. Isso é as primeiras vezes. Mas se tiver alguém lhe criticando todo dia, de manhã, tarde e noite... É exatamente a questão que eu tinha falado. Às vezes, para uns funciona como um gás e para outros funciona como um pisão enorme. A minha recomendação, Gabriela, foi saia de perto dessa pessoa que está colocando você para baixo. Saia de perto, assim, não fique. Absolutamente. Tem que abrir mão de algumas coisas para poder conseguir outras. Às vezes, é aquela pessoa que está botando você para baixo, botando você para baixo, botando você para baixo, botando você para baixo. Ou aquela coisa que está impedindo muito sua rotina. Por exemplo, tem uma aluna que o problema dela é Netflix. Então, ela quer assistir 4 episódios todo dia. Assista somente 2, né? Assista somente 1. Não, professor, eu gosto de pegar assim a série só sair quando terminar. Eu viro até a noite. Eu digo, eita danado. Né? Não é que não possa. Pode, tem nenhum problema não. Eu tenho meus interesses também, quando eu vou assistir uma série ou outra. Todo mundo precisa
ter um tempinho pra, como é que eu posso dizer? Equilibrar, entretenimento, tudo isso, sair de casa e tal, de fato, porque se você se afunda unicamente no estudo é difícil. Mas dá pra equilibrar os dois de uma forma saudável. O que é que você faz para equilibrar a sua rotina de estudos com a questão da sua liberdade, né? Sua vida como um todo. Um pouco de lazer. Você faz o que para ter um pouco de lazer? Me diga aí. Eu gosto muito de treinar pela parte da manhã, porque já me dá um gás de manhã. Aí eu acordava pela parte da manhã, acordava bem cedo. E quando eu chegava, organizava o que eu precisava organizar, dentro da minha casa, do meu ambiente. E eu costumava estudar após o almoço, porque anteriormente eu estava com fome, eu não consigo pensar estudar com fome, não dava para mim. Fazia uma coisa mais simples, se fosse necessário, uma pesquisa antes, alguma coisa, depois eu ia estudar. Pegava estudando até a parte do final da tarde. Essa questão de lazer eu deixava muito para quando eu de fato não tivesse o compromisso da parte da tarde. A tarde eu deixava reservada para estudos. Lazer, ler um livro, uma série, eu fazia mais na questão da noite mesmo. E o final de semana eu deixava unicamente para lazer mesmo. Boa. Agora tem uma questão polêmica aqui, viu, Gabriela? Polêmica mesmo. Que é a questão das questões abertas no Enem. Como é que você enxerga essa questão? Veio para ajudar? Veio para quê? Essas questões abertas no Enem. Dificultar a vida do aluno, unicamente. A pessoa está se preparando o ano inteiro para isso. E para questões fechadas para a redação. A redação, ela é uma questão aberta por um único tema. Sobre um único tema para você abordar de uma forma ainda por cima, sem poder ser na primeira pessoa, porque você não pode deixar ali seu rastro de pessoalidades, tem que ser de uma forma muito impessoal. E questões abertas no Enem, cara, é uma coisa para dificultar a vida do aluno unicamente. Como é que você vai ter tempo de responder questões fechadas, aí pula para uma questão aberta sobre um tema que você nem conhece, você deixa em branco? O que você faz um tema que você não conhece? Para, sei lá, falar a respeito do organismo, de alguma coisa que você nem sabe. Uma questão sobre a Guerra Fria, se você nem lembra o que foi Guerra Fria, o que acontece num momento desse? Você deixa a questão aberta do jeito que estava, branca? É muito difícil. Muito. O que é que você diria para um aluno que ele quer preservar a sua saúde mental? Sempre ir no seu limite, ir no seu tempo, adequando-se à sua rotina. Se você trabalha, você não pode... eu já ouvi o senhor falar a respeito disso, chegar em casa, chegar após o trabalho, numa rotina cansativa, cair de cara no estudo. Eu não consigo, é muito difícil para mim. Então, assim, uma pessoa que ela tem uma rotina cheia, para ela encaixar a questão do estudo, é difícil, mas é possível. É possível, se você souber e tiver muito jogo de cintura e souber encaixar de acordo com a sua rotina. Mas é sempre necessário você ir de acordo no seu limite, no seu tempo e adequar a sua rotina. Porque, quando eu digo assim, quando chegar você vai ter que fazer, meu amigo, que vai ter que fazer, não tem mesmo, boquinha não. Tem que fazer. Agora, tem uma vantagem nisso, uma vantagem que aí eu vou colocar como se fosse um pinozinho na questão. É porque, geralmente, o que eu estou estudando é estruturado. O que é que eu estou chamando de estruturado? Por exemplo, eu estou no doutorado. Eu tenho um seminário que eu vou apresentar terça-feira. Não tem uma possibilidade de eu não apresentar. Então eu vou ter que fazer, porque eu vou ter que fazer. Quando eu tenho uma rotina, por exemplo, nós estamos aqui conversando, mas tem pessoas que no sábado estão trabalhando. Entende? Tem pessoas que vão trabalhar no sábado das 8 da manhã, melhor, 7 da manhã, às 6 da noite. Essa pessoa, quando chega em casa, até os ossos dela tá doendo. Fato. Para estudar depois desse desgaste físico é muito difícil. No entanto, se for estruturado, o que é estruturado? Eu tenho que fazer isso aqui, não porque eu quero, porque é estruturado. Porque uma coisa é quando eu estudo porque eu quero estudar. No caso, você está estudando para o Enem. Você está estudando porque você quer estudar. Se tivesse um preparatório, que você tivesse que ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta noite, que é muito difícil, raramente eu vi preparatórios, viu? Você falei isso agora, eu acho que está meio que sumindo os preparatórios para vestibulares presenciais. Sim, professor, eu vou lhe falar uma coisa assim bem difícil que foi de entender. Não estão sumindo, estão tornando-se absurdamente caros. Boa. Fora das condições de muitos alunos. Porque o Enem, querendo ou não, ele é um programa para pessoas que não têm as devidas condições.
É um programa para todos, mas visado muito nessa questão do estudante que não tem condições, do estudante que vive naquela vida mais difícil, uma porta, né? Difícil, mas é uma porta para o estudante acessar a universidade, é um sonho, né? Então, não é que estão sumindo os preparatórios, eles estão se tornando cada vez mais distantes das condições financeiras. Muito caros. Né? Muito caros, absurdamente. Eu já fiz uma pesquisa a respeito, inclusive é bom falar a respeito do de Fernanda Pessoa, é uma professora daqui de Pernambuco. O curso dela é excelente, maravilhoso. Já ouvi ela falar muito, não sou aluna dela, mas assim, admiro muito o curso dela, os poucos takes que eu já ouvi falar muito bem. Eu sei que é um curso magnífico, mas infelizmente, como ela diz, é muito imposto, é muita coisa, são muitos professores, é muito bem estruturado, então é caro. É muito caro. E exclui, né? Exclui. Muito. Qual seria a alternativa para isso? O governo abrir um preparatório, fornecer a questão dos professores, fazer uma formação online, fazer presencial, não fazer nada, deixar como tá muito bom. Olha, professor, essa sua fala me fez lembrar de um professor que eu trago para minha vida, mestre da minha vida, meu professor de humanas do ensino médio, Giliardi. Uma vez ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. O Enem é um programa para você não passar. O governo não quer que você passe. O governo não quer que você seja médico mediante, sem pagar preço algum. Você tá ali por bolsa, por teu mérito. É difícil, mas é a realidade. O governo não quer. Então, assim, muitas vezes eles não disponibilizam porque, não sei, não querem. Porque falta de recurso não é. Não, provavelmente não. O estudante, ele precisa de todos os recursos e tem. O governo tem. Mas é isso, eu acho que deveria ser bem necessária essa questão. Poderia ser uma formação preparatório. Online. Poderia também. Um preparatório para o Enem online para todos os alunos de escola pública. Tem vários de graça, se você pesquisar você encontra. Tem, eu já fiz, ano passado eu fiz através de um. Tem vários de graça. O Pernambuco, lá em Palmares, tem o Prevup. Eu fiz ano passado o Prevup, é de graça, você se inscreve e você consegue fazer. Agora, o que é que tem a questão do município para o transporte? Que eu sofri disso. Ano passado, eu e alguns colegas sofremos disso. A questão... Você sabia que eu fui aluno do Prevup também? Foi, nossa, professor! Foi. O Prevup é no sábado e no domingo. Isso, incrível. Olha aí, é um desafio. Final de semana. Final de semana. Eu fazia Prevup. Eu estudava de manhã e tarde na escola integral. Aí eu era garçom à noite, na sexta-feira, no sábado e no domingo à noite. Certo? Então, Vixe Maria. Da sexta para o sábado, era tipo 2, 3 horas da manhã que fechava a pizzaria. Que eu era garçom. Aí tinha o ônibus. Os professores eram top, viu? Incríveis. Top, incríveis top. Professores. Acaba tirava onde? Topadas. Aí tem essa questão de que o governo disponibilizou. É de graça, você pode fazer. Agora tem a questão do município, do teu município, que não disponibiliza transporte. Para você pegar uma pegada de alugar um carro para te levar sábado e domingo, é absurdamente caro. Não dá. Não dá. Infelizmente, nós alunos deixamos de fazer o Prevup na metade. Não concluímos por conta dessa questão do transporte. Acredito. Eu digo isso porque a gente está enfrentando, né, esse problema agora de transporte isso. Também, vindo de Cortês para Bonito, de Bonito para Bezerros. A gente, por exemplo, está tentando abrir uma turma do curso técnico em enfermagem do IMET. Aqui, né, no IMET Bezerros. O pessoal de Bonito não veio porque tem transporte. Cadê o transporte para poder vir? A gente está tentando solucionar isso agora e nem sabe se será solucionado. Mas hoje eu acho que para a gente fechar a questão do transporte que veio de Bonito, faltam 8 pessoas. Espero que a gente consiga. Mas para você, cidadão individual, ter o transporte para ir para a Prevup, não vai. Não vai. É melhor você contratar um professor particular para ir na sua casa. Vai dar mais barato. Certo? Existe. Essa pergunta aqui é difícil, viu? Uma pergunta difícil, né? Geralmente, quando o pessoal fala do Enem, geralmente é coisas boas, mas a gente sabe que tem muita gente que fica doente se não tomar cuidado. Existe um modo saudável de estudar para o Enem? Se existe, eu desconheço. Mas existe, claro que existe. Existe uma forma saudável se você lidar bem consigo mesmo, se você lidar bem com a sua própria pressão e com a pressão dos outros, você estuda muito bem, você estuda de uma forma saudável. Entendendo que naquele dia você não está bem para estudar e está tudo bem.
Isso é você reconhecer que o seu psicológico naquele dia não pode, naquele dia não está impossibilitado. Professor, isso é real. Chega uma hora que o teu cérebro não absorve mais informação. Verdade. Não absorve mais. E isso, se você entra nesse quadro e você reconhece que não pode mais, e você não vai mais à frente, você para, isso é você reconhecer que você precisa de um pouquinho de saúde mental ali naquele caso. Isso é você se priorizar. Então, existe uma forma saudável para estudar para o Enem, é você se priorizando. Boa. Isso é verdade, viu? Assim, 1000%. Eu digo isso porque às vezes eu tenho que dar uma esticada meio louca, certo? E eu já descobri o seguinte, imagina que a gente tem um percurso para fazer, de mim até você aqui, a gente vai atravessar essa mesa e eu vou a 100 km por hora. Na hora que o tempo vai passando, você vai ficando cansado, a velocidade vai diminuindo. Vai. Talvez o que você iria aprender em 20 minutos, talvez você até aprenda, mas tem que estar 3 horas. Porque o cérebro já tem derretido, você já está assim, ó. Acaba de bicho, para um pouquinho, deixa eu fazer isso aqui, dar uma descansada, esfriar a cabeça. Se não parar, eu paro. Se não parar, eu paro. Eu digo isso porque eu já estava assim, sabe uma coisa? Joguei isso. Vou mais não. Porque eu já estou improdutivo. Não tem condição de eu ter lido uma página de um livro e não saber de nada. A cabeça já foi. Já foi. Então, esse momento que você colocou aí, né? Bem psicanalística, né? Bem psicanalítica. Esse momento que você colocou é muito importante. Se você desconsiderar isso, você pode perder velocidade. Perde com certeza. Vai estagnação. E, Gabriela, já caminhando aqui, né, na finalização da nossa entrevista, podcast, certo? Qual conselho você daria para o jovem, certo? Que são alguns conselhos que eu quero seus, certo? O primeiro, para o jovem que chegou agora, vai fazer o Enem pela primeira vez, certo? Para o jovem que já concluiu o ensino médio e vai tentar o Enem novamente. O que é que você diria para esse jovem? Vou começar pelo que eu daria para os dois. Primeiramente, puxando sempre para a parte de você se priorizar, se adequar à sua rotina, ir com cuidado, ir com calma. Não adianta ir com tudo de primeira. Tem que ir com calma, tem que ir aos poucos. Para o estudante que já tem a carga do ensino médio, é um pouquinho mais fácil, porque você já tem um certo entendimento das matérias, da questão, apesar de que muitas escolas não dão redação, né? A maioria, eu acho que estadual não dá, né? Ainda, na minha não dava. Mas tem um certo conhecimento para o que vai fazer o Enem, primeiramente. Não tem noção da estrutura da prova, não tem noção da redação. Cara, existe um negócio chamado TRI, Teoria da Resposta, alguma coisa assim. Que é a respeito se você acertou uma difícil e errou uma fácil, sua pontuação desce. Alguma coisa assim. Eita, porque como é que você acerta uma questão mais difícil do que aquele teor? Sabe? Tem essa questão, que eu nem fui muito a fundo, porque senão minha ansiedade é pipocar. Mas, para o que vai primeiro, antes de você estudar, estude a prova. Eu tive um professor que falava muito isso. Estude a estrutura da prova antes de você estudar qualquer matéria. Não adianta você estudar matemática, botar para a história se você não entende como é a estrutura da prova, que tu vai precisar revezar. Não adianta tu responder a prova inteira de matemática se tu não respondeu a outra ainda, sabe? Então, é bem importante o que vai primeiro estudar a questão da estrutura da prova. E o que já tem essa carga dá aquela impulsionada na questão da redação. Estudar mais redação do que para a prova propriamente dita. Na minha visão, é muito importante. A redação é o que vai dar aquele plus. Né? Tem a inclinação do direito, evidentemente tem a comunicação, tem a linguagem professoral também. Também tem uma inclinação para a de psicologia, né? Tá preocupado, né, Pratnem, que é nosso editor aqui, né? Certo? Tá preocupada muito com a questão do sentimento, da cabeça, de dizer cuidado para você não ir demais, depois você tem um problema, que se você for demais você tem um problema. Depois viu? de experiência, eu reconheci que é necessário ter cuidado. Então, ali, muito bacana a sua conversa aqui, Gabriela. Essa aqui é sua câmera central, certo? Você pode olhar para ela aí e mandar um recado, certo? Daí as suas contribuições aí para a pessoa que vai fazer o Enem pela primeira vez. E de maneira inicial, já agradeço a sua presença aqui, foi um prazer conversar com você. Um prazer é meu, completamente meu, professor. Pessoal, boa sorte. Para mim, eu já me sinto muito próxima, praticamente o pé na reta final, já é a prova, boa sorte, vão com calma, a prova não é a sua vida.
vai com calma, vai no teu limite, tá tudo bem. E é isso, boa sorte na vida, boa sorte na prova, boa sorte nessa jornada. Ok. Só fechando aqui, Gabriela, prazer gigante receber você aqui no IMETcast. E eu espero que a gente tenha outras conversas virtuosas também como essa. De fato, professor, muito obrigada. O prazer é todo meu. Bacana. Esse foi mais um episódio do IMETcast.